Pegando outros pontos aí sobre o Bitcoin, falamos sobre essa questão de ser rastreável, e antes de entrar em como se expor a isso, tem outras críticas feitas, por exemplo, tem ameaças que elas rondam o Bitcoin. Uma das mais comuns é, o blockchain, esse livro contábil, né, ou a segurança, a criptografia do Bitcoin nunca foi quebrada. Mas e quando surgir o computador quântico que o Google está criando, será que com isso eles não vão conseguir resolver a criptografia do Bitcoin? Ele vai deixar de ter valor? Porque hoje ele tem valor porque ninguém consegue pegar aquele negócio. Né? Mas se de repente um computador quântico consegue quebrar a criptografia, consegue confiscar bitcoins, essa é uma ameaça real? Ela é facilmente contornável caso ela venha a se tornar remotamente próxima de ser real. Porque hoje ela é tão distante, que nenhum dos sistemas que dependem de criptografias similares à criptografia que o Bitcoin utiliza estão sequer preocupados com isso. Porque A criptografia que os bancos usam é mais frágil do que a do Bitcoin? Ou é a mesma coisa ou é um pouco mais difícil? Por exemplo, se os computadores quânticos entrassem em cena, os bancos também estariam muito prejudicados com isso. Né? A criptografia de curva elíptica, que é usada para gerar um par de chaves, né? Ela é utilizada em todo tipo de aplicações. Quando você usa a internet e se autentica com o servidor para saber que o servidor é ele mesmo, quando você confia que sua senha está sendo trafegada de forma criptografada, a própria criptografia dos dados nos bancos de dados secretos, né? É a mesma que o Bitcoin utiliza. Então, se isso for quebrado... O problema seria muito maior. O mundo entraria em colapso. Só que muito antes disso, já existem algoritmos criptográficos que são computacionalmente mais dispendiosos, por isso não são utilizados, que podem substituir os algoritmos atuais. Mas os algoritmos atuais são perfeitamente seguros ante a predição do que pode vir a ser um dia a ameaça do computador quântico. Resumindo, se der merda pro Bitcoin, vai dar merda pra todos os outros todo bancos. mundo. Antes disso. Acho que é bem assim, a gente já resume, entendeu? De fato, não seria uma ameaça só pro Bitcoin. O Bitcoin provavelmente seria o menor dos problemas caso isso venha a se tornar realidade. Essa é uma das razões que certamente seria possível fazer um hard fork do Bitcoin. Assim, olha, daqui 20 anos, a rede vai fazer um período de transição de tal algoritmo criptográfico para esse outro que é resistente à computação quântica, porque provavelmente nos próximos 200 anos a gente prevê que vai ser possível quebrar a criptografia do Bitcoin. Vai ser mais ou menos assim. Ou seja, se altera o protocolo, você pega esse hard fork, fork seria garfo em inglês, É como se criasse um novo Bitcoin e abandonasse o antigo. Mas todo mundo tem que embarcar. Esse é uma das forças do Bitcoin, o fato de que trazer todo mundo a bordo de uma mudança é logisticamente impossível, a não ser que esteja todo mundo interessado absolutamente na mudança. E, por exemplo, ninguém quer ficar no Bitcoin que vai ser atacado por um computador quântico. Quem quiser ficar, que fique. Não é que ele morre, ele continua existindo. Mas vai ser atacado. Pode ser atacado. Bom, boa sorte. Provavelmente quando ele bifurca, você fica tendo... Se você tinha um Bitcoin aqui, você passa a ter um Bitcoin aqui também. Aconteceu com Bitcoin Cash, com Bitcoin Gold. Como é que foi essa história? Dá uma breve resumida aí. Foi praticamente uma guerra, né? Foi um teste, uma prova de fogo que o Bitcoin passou em 2017. Porque a discussão toda era, o Bitcoin não escala, ele precisa aumentar o tamanho do bloco, ou seja, a quantidade de transações que é gerada a cada 10 minutos tem que aumentar. Só que se você aumenta o tamanho do bloco, você aumenta a centralização do Bitcoin, porque o custo de rodar um nó fica maior, ele vai ocupar... O blockchain vai crescer mais rápido, o espaço em disco. A banda utilizada ela é exponencialmente maior, conforme a proporção do tamanho do bloco. E o custo de CPU, de validação das transações, também aumenta. Então, ao invés de você validar no seu computador de casa, você vai ter que comprar um servidor mais profissional para poder participar da rede Bitcoin. Então, diminui a descentralização. Mas não foi nem isso que venceu o argumento. Foi a força do status quo. Porque tinha apoio de empresas gigantescas, inclusive Coinbase, né, a maior corretora dos Estados Unidos, e várias outras. A maior mineradora do mundo também era pró-aumento do tamanho de bloco, estava no lado dos big blockers, né? E toda essa força econômica não foi suficiente para fazer a rede mudar. Prevaleceu o rumo que já existia, que era o tamanho de bloco que já estava, de 1 megabyte, e o que eles conseguiram foi fazer um soft fork, que foi uma restrição das regras compatível com as regras que já existiam, né? E não uma ampliação das regras incompatível que ia gerar uma bifurcação. Em efeitos práticos, o que aconteceu com quem tinha Bitcoin? Quem tinha um Bitcoin na rede principal, que é essa que
segue até hoje. Quando ela bifurcou o Bitcoin Cash, quando os desenvolvedores do Bitcoin Cash alteraram uma regrinha lá que mudava o tamanho de bloco, eles já nasciam com um Bitcoin Cash também nessa outra rede. Depois o Bitcoin Cash bifurcou ele mesmo. Aí agora você tem o Bitcoin Cash, o Bitcoin Satoshi Vision. O Bitcoin Satoshi Vision bifurcou de novo. E aí todo mundo que tinha um Bitcoin aqui nesse tronco principal, quando bifurca ele tem um Bitcoin nesse tronco, quando bifurca ele tem um de cada. Meio que vira uma cópia, né? Você ganha uma cópia do que você tinha no outro protocolo. Ele faz exatamente uma cópia da história do blockchain todinha, é herdada para esse novo protocolo. E o que muita gente fez foi vender seus Bitcoins Cash por Bitcoin. Opa! Eu tinha um Bitcoin, agora o Bitcoin Cash está 20 centavos de Bitcoin, agora eu tenho 1.2 Bitcoins e 0 Bitcoin Cash. Eu lembro disso, porque eu já tinha, né? O Bitcoin, começou a acontecer essa série de forks, foi um seguido do outro. Foi bem rápido. E aí o pessoal tava falando que era quase como se estivesse ganhando dividendos do Bitcoin. Porque ele começava a te dar essas novas moedas, você poderia pegar e vender essas moedas e comprar mais Bitcoin, ou manter elas lá, imaginando que elas talvez fossem vencedoras no processo de longo prazo. Mas é difícil você mudar a chave na cabeça das pessoas, né? A gente vê isso até com o próprio Bitcoin. Muita gente desconfia, porque é algo novo, e o cara se mantém comprado nas moedas governamentais, por mais que, olhando o histórico delas, elas percam valor com o passar dos anos. Até o dólar, né? Que é o dólar, é a moeda de reserva mundial usada no comércio global. O mérito dele, frente a outras moedas, é que ele perde valor de uma maneira mais lenta. Uhum. Mas não é que ele ganha valor, ele ganha valor comparado ao real, porque perde valor muito rápido. Agora, em termos globais, o dólar também sofre com inflação. Valor, né? Exato, e de maneira rápida. Mas